Olá, pessoal, tudo bem? Olha, hoje nós vamos conversar com um militar que é deputado federal e ele vai contar essa história toda, como é que ele se tornou militar, um militar de alta patente, oficial do Exército, como é que ele resolveu entrar para a política. Trata-se do Coronel Armando, que é deputado federal por Santa Catarina. Coronel, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Enio Alexandre, é um prazer estar com você novamente, é uma satisfação poder falar para a tua rede de ouvintes, telespectadores e aqueles que te seguem na mídia social. Ô, Coronel, me diga uma coisa, o senhor é oficial do Exército, na sua família já tinha alguém militar que o levou para o Exército? Como é que foi essa história? Bom, o meu avô é de Ladário, é uma base fluvial da Marinha, foi servidor civil de Ladário, e meu pai entrou no Exército via Marinha, via um concurso para o Exército, 1946, passou e acabou ingressando no Exército, se tornou oficial do Exército, formou-se em 52 e veio aspirante para Joinville, na mesma turma do governador Pedro Ivo. Eram amigos, então ele veio para cá junto com Pedro Ivo, chegou em 53 e fez a carreira militar dele. E eu fui influenciado pelo meu pai, eu acho que é natural que a gente tenha uma influência na família, ainda quando é uma boa influência. E aí eu estudei no Colégio Militar de Belo Horizonte, fui interno em Belo Horizonte no ano 74, 75, e lá eu peguei média para ir para a Academia Militar das Agulhas Negras. Entrei em 76, me formei em 79 e fui classificado aspirante aqui em Joinville como meu pai. Meu pai casou aqui e eu também casei em Joinville, então a minha vida militar efetivamente, depois de formado, começou em Joinville, fiquei até 83, em janeiro de 83 fui para o Rio de Janeiro, fiz curso de educação física, depois fui servir em São Paulo por 2 anos, fui instrutor do CPOE de São Paulo, retornei a Joinville por mais 3 anos, de 87 até janeiro de 89, de 90, e fui para o Rio de Janeiro fazer ZAO, um curso de aperfeiçoamento. De lá eu fui classificado no Rio Grande do Sul, em Cruz Alta, e de Cruz Alta eu fui para Tubarão, fui nomeado comandante do quartel do Exército Tubarão por 2 anos e acabei ficando 4, então lá no sul do estado eu tenho uma relação boa, sou cidadão honorário de Tubarão, meu primeiro filho nasceu lá, me formei em Direito da Unisul, então passei esses 4 anos, depois eu fiz um outro concurso, passei para o Rio de Janeiro mais 2 anos, aí fui para São Paulo 3 anos, trabalhei na área de serviço militar e recrutamento, aí fui comandar no Ceará, no interior do Ceará, em Crateús. Crateús é a cidade do sogro do Bolsonaro. E é uma cidade muito carente, era um antigo batalhão de engenharia, se tornou infantaria, e o quartel tem uma presença muito forte nesse interior. Trabalhei com a distribuição de água, Operação Pipa, para 51 municípios, ano 2001 e 2002. A gente já distribuía água há muitos anos, para compensar a dificuldade da seca do Nordeste. Coronel Armando, vamos voltar um pouquinho no tempo. Foi lá em Resende, na AMAN, que o senhor se formou, é isso não? Lá eu me formei e nasci. Certo. O senhor é de Resende? Meu pai era instrutor. No ano que o senhor entrou na AMAN, já tinha aquele negócio. Como é que é a formação de oficiais? Primeiro você faz um básico, depois escolhe uma arma? Como é que é o processo? Bom, a Academia Militar das Agulhas Negras, qualquer que seja a formação militar, seja para oficial, seja para sargento, seja para soldado, nós temos que ter uma formação básica. Aquela é o que todo combatente tem que saber. São técnicas de utilizar o armamento, deslocamento do campo, orientação, higiene, primeiros socorros, regulamentos e continências. Então essa formação ela é básica para todo mundo. Aqui no quartel é mesmo, eu sei que você foi nosso soldado, então teve essa formação. Quando termina a formação básica, na AMAN você é um curso superior, você tem um aprofundamento da área que você escolhe. Lá eu escolhi infantaria, é a principal arma do Exército, é a arma, vamos dizer assim, que faz mais exigências físicas dos seus militares. A gente fala que é a arma que tem a missão de conquistar o inimigo, ver a cor dos olhos do inimigo e fechar os olhos, porque a gente vai diretamente para o combate. Tem armas como artilharia, que lançam mísseis, lançam obuseiro. Não, nós temos que ir lá no terreno ter o contato direto. Então eu fui para a infantaria. Formação na infantaria eram 3 anos, na época, eram 3 anos de curso, 1 de básico, que é a formação básica, 3 de curso. Quando você se forma, você abre para você uma perspectiva de ir para as unidades de infantaria do Exército. O Exército tem arma de infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia, comunicações, é a sua área. Depois tem o serviço de material bélico,
o quadro de material bélico e o serviço de logística, que é a intendência. Então, todos esses trabalham em conjunto. Mas como arma na infantaria é a que tem mais quartéis no Exército, e eu escolhi a infantaria porque tinha uma pendência natural e também porque poderia voltar para Joinville. O que me impressionou muito quando eu servi o Exército, garotão, né? Eu lembro dos padres e pastores, que são capelão, que é... Capelães militares. Eu lembro de um capelão com uma pistola, na época, armado, e eu achei aquilo muito estranho, porque não tinha lá o símbolo da arma, lá de infantaria e de com, que a gente estava mais acostumado, né? E lá estava, não sei qual que é o símbolo, é uma cruz, eu não me lembro direito como é que é, mas é uma coisa que me impressionou muito, e eu lembro de ter questionado um desses capelães aí a respeito disso, e ele disse, não, você precisa ler a Bíblia, ele falou. Você vai encontrar muitas referências na Bíblia que os religiosos têm que pegar junto também. Na verdade, o capelão ele usaria a aba para defesa pessoal, assim como o pessoal da saúde. O pessoal da saúde nosso tem o compromisso de salvar vidas e tal, mas ele tem que se defender em alguns momentos. E quando as pessoas respeitam as convenções de Genebra e as convenções de guerra, você normalmente não vai atuar em cima de hospitais ou de serviços de capelania. Mas tem gente em conflito que não respeita as convenções de guerra. E aí é para defesa pessoal deles, assim como as forças de paz nossa também têm armas, mas elas não estão impondo a paz, elas estão levando a paz para manutenção da paz. Elas precisam de arma para autodefesa. Eu lembro da minha passagem rápida, né, pelo Exército, da coisa de que não tem negro, não tem loiro, não tem índio, lá é todo mundo verde na época, né? Agora é camuflado, mas na época todo mundo era verde oliva. Isso é uma coisa muito forte no Exército. A gente não me lembro de ter ouvido falar qualquer coisa de preconceito racial dentro dos quadros militares, pelo menos. O Exército é muito democrático, apesar de ser uma instituição com princípios rígidos, onde a hierarquia e disciplina são pilares de sustentação das Forças Armadas, não só do Exército, mas das Forças Armadas, nós somos democráticos ali, todos vão ser tratados iguais. E isso vai valorizar a meritocracia. Aqueles que tiverem melhor desempenho são aqueles que vão ascender em melhores posições e vão ter mais oportunidades. Então o Exército tem essa característica, a meritocracia. A gente brinca também que as coisas no Exército não são coladas com cuspe. Tudo é conquistado. Às vezes o cara põe uma medalha aqui, mas tudo tem que ser conquistado no Exército, né? E isso valoriza as coisas. Você é uma instituição onde nós não admitimos no nosso curso cola. Pessoa que colar vai ser desligada. Tem princípios rígidos. A gente valoriza muito a hierarquia e a disciplina, embora haja possibilidade de você apresentar suas opiniões. A partir do momento que uma decisão esteja tomada, você vai trabalhar como se ela fosse sua. Isso faz a gente chegar nos objetivos, a gente não pode ficar questionando. Imagine num conflito, eu dou ordem, vamos atacar aquele morro. Aí o cara diz, eu não quero. Acho melhor ir pelo outro lado. Então não pode existir isso numa Força Armada. Mas a democracia, assim, aqueles que tiverem a melhor condição, independente de raça, vão sim ascender os melhores postos. E outra coisa que é interessante, que existe aqueles quadros de praças e oficiais temporários, né, que são os sargentos temporários, oficiais, eu acho que vai até tenente, né, temporário. E eu lembro de situações, veja que em 1 aninho e pouco de Exército eu convivi com isso, de um oficial temporário. Ele era hierarquicamente superior a um oficial, um tenente que havia chegado recentemente da AMAN, e em poucos meses esse tenente conseguiu a sua promoção e ele passou a ser superior ao outro por, sei lá quais são os critérios, mas deve existir um critério muito rígido para determinar isso. Como é que é essa relação dos oficiais da AMAN com esses oficiais temporários? O respeito ao mesmo convívio é equivalente? Olha, a maior parte do Exército não é profissional de carreira que vai ficar 30 anos. A maior parte do Exército é composto pelo pessoal temporário. E isso, a gente tem essa noção. Aqueles que fazem a Academia Militar ou a ESA, eles vão ter uma carreira mais prolongada, ou outros cursos mais prolongada, e é um funil. Na base você tem muita gente, tem muitos soldados, tem muitos sargentos, muitos tenentes, mas a cada companhia tem 4 tenentes e um capitão. Então, quando chega no nível capitão, a formação tem uma política pessoal que o pessoal formado nas escolas, como a Academia Militar, ESA, vão ter um prorrogamento.
E os demais, os oficiais temporários, estão efetivamente ativos, eles conduzem o sangue nosso, são dão a vida dentro dos quartéis, mas de um tempo limitado. Até porque o Exército também e as Forças Armadas têm que pensar na aposentadoria. Se você tem todo um exército profissional, a sua aposentadoria vai ser muito pesada. Então a gente trabalha com o pessoal que é temporário e imagine também todo um exército envelhecendo. Nós temos que ter sempre o jovem de 18 anos e um tenente até mais ou menos 30 anos. 28, 30 anos. É o tempo que ele fica para que ele tenha o vigor físico necessário. Hoje aqui eu não tenho o mesmo vigor que eu tinha há 40 anos atrás, quando ingressei no Exército, mais de 40 anos. O que é muito natural, né? Mas o Exército precisa que tenha. Então essa é a função do pessoal. A relação hoje é muito boa. Hoje eu vou num evento aqui da ORE, Associação dos Oficiais da Reserva de Joinville, uma associação que já tem, acho que 10 anos aqui em Joinville. 10 anos, quase 10 anos, eu sou associado. Minha formação como oficial da ativa, eu tive 6 anos formando o pessoal da reserva oficiais, 4 anos no IPR de Joinville. Que 80 é o núcleo de preparação de oficiais da reserva. Esse, pessoal, eu formei em 80 e 81, tem aqui presente o Lucas, que foi meu aluno, tem o Edivan, que também foi sargento temporário, está comigo aqui. São pessoas que estão no nosso convívio há muitos anos. Então eu formei em 80, 81. Depois no CPOE de São Paulo eu fui instrutor, novamente na formação. O núcleo é em locais menores. E em São Paulo tem um centro com várias armas de formação. Fui instrutor do CPOE de São Paulo. Abri mão de ser instrutor da MAN para ficar no CPOE de São Paulo. Então, eu acho tão importante formar o oficial de carreira, como é importante formar o oficial temporário. Então, abri mão de ir para a MAN. Eu tinha convite para ir, mas preferi permanecer em São Paulo. E depois eu tive a felicidade de retornar a Joinville e fui novamente instrutor-chefe do IPOE. Então a minha ligação é muito forte na formação do pessoal da reserva. E a gente voltando, essa semana passada, nós tivemos 21 de fevereiro, tomada de Monte Castelo. Grandes heróis da Segunda Guerra Mundial são temporários. Os soldados que estavam na guerra, os sargentos e os tenentes. Na maioria deles, nem todos eram de carreira. Tinha muitos temporários, Major Apolônio e outros tantos que são heróis dentro do Exército. Aliás, essa tomada de Monte Castelo, existe lá uma homenagem que é realizada todos os anos lá na Itália. E inclusive tem vários vídeos na internet, quem quiser procurar no YouTube vai encontrar com certeza. E há um respeito enorme por parte dos descendentes daqueles italianos, inclusive as crianças, pelo que os militares brasileiros fizeram na Segunda Guerra Mundial. E aqui no Brasil isso é pouco conhecido. Eu me refiro, obviamente, não aos integrantes das Forças Armadas e aqueles que estudam o assunto. Mas, de um modo geral, a população não sabe o respeito que há na Itália pelos brasileiros. Olha, assim, particularmente, a criança italiana, ela aprende o hino nacional brasileiro e a canção do expedicionário. Sim. E o Brasil salvou a Itália, que estava naquele momento dominado pela Alemanha nazista, pelo exército da Wehrmacht. Então o Brasil foi lutar num outro continente e fez assim a característica brasileira é muita integração. O povo italiano reconhece muito. Assim como o ano passado nós comemoramos o bicentenário de Anita Garibaldi. Eu participei ativamente, eu sou aluno de História, gosto muito de História. A Anita nasceu em Laguna, depois se juntou a Giuseppe Garibaldi e ela morreu nova. Ela morreu com 30 e poucos anos, Anita. E ela, nesse período, ela é uma heroína na Itália e no Brasil, está no panteão dos heróis. E ela foi super cultuada. Os ossos dela estão em Roma. O Brasil já tentou trazer os ossos de Anita para o Brasil. E a Itália diz, não, ela é a mãe da pátria italiana. Os ossos dela permanecem aqui. Para você ver a dimensão que o italiano dá a algumas figuras brasileiras. E a Anita, eles consideram também não só a mãe da pátria italiana, mas é a mãe da república no mundo. E a gente pouco conhece essa parte de história, eu quero me aprofundar. Nós estamos entrando agora na independência do Brasil, no bicentenário da independência. Tivemos já a primeira data, o dia do Fico, 9 de janeiro, onde Dom Pedro I disse, se é para a felicidade geral da nação e do povo, diga ao povo que eu fico. E ali começou a luta pela nossa independência, que nós temos que valorizar. Um país que não valoriza a sua história, que não valoriza os seus heróis, que não valoriza a sua pátria, ele está fadado a não ter valores. E nós precisamos reforçar esses valores. O Exército é uma das instituições onde a gente sempre está lembrando dos nossos heróis, da nossa pátria, mas o local principal onde isso tem que acontecer é na escola. Ali que você adquire conhecimento, a nossa escola ela tem que sair de determinadas características de ideologias,
seja escola sem partido ou ideologia de gênero, e realmente preparar o cidadão conhecendo o seu país. É o relato dos pais que têm filhos nessas escolas, inclusive em Joinville existe uma, né? Escolas militares que são mantidas pelo cívico-militares, né? Tem ex-militares que atuam lá na organização, tá? Os pais relatam um efeito maravilhoso, né? Principalmente na disciplina, né? Principalmente na disciplina. O pessoal aprende algumas formas lá de se comportar na chegada, na saída, pedir permissão. E até os professores ficaram muito felizes com a chegada desses militares que acabam impondo, né, aquela ordem característica dos militares. Na verdade, hoje a nossa educação ela está muito mais, assim, traz mais ideias, você tem um nível de conhecimento maior, mas alguns princípios se perderam. Eu defendo a escola cívico-militar, nós temos aqui uma, e também temos uma escola da PM, que também é totalmente militar. Temos duas escolas. O que acontece é que o nosso ensino público foi perdendo o respeito ao professor. Quando você está num local e não respeita, você falou, antigamente, estudei em escola pública, você levantava quando o professor chegou. Você fazia silêncio quando o professor chegava. Hoje não, hoje o professor tem que implorar para que as crianças o respeitem para dar aula. Então a gente foi perdendo esse lado. Outra coisa é a depredação que ocorre em muitos locais. Hoje o pessoal não tem aquele zelo para você cuidar do ambiente. Muitas escolas a gente vê pela parte de fora, elas estão assim deterioradas, principalmente porque o pessoal não tem a cultura de cuidar. Numa escola cívico-militar, esses valores são levados. Então o que eu digo é que a gente deveria estender isso a todas as escolas e não ter somente algumas escolas dessa forma. Na escola particular ainda tem aquele outro problema, né, Coronel Armando? Meu pai tá pagando aqui, quer dizer, tipo, dando uma dura no professor, me respeita que eu sou seu cliente, né? Não tem aquele respeito educador com o aluno, infelizmente. Isso é fato, tá? Claro que tem exceções, né? E claro que tem ótimos alunos, mas infelizmente o que a gente vê de problemas desse tipo é impressionante. Coronel Armando, o senhor teve uma carreira militar brilhante e uma característica dos militares é exatamente conhecer muito bem o país. As Forças Armadas conhecem cada recanto do Brasil. E muito disso acontece porque os oficiais e praças são constantemente transferidos, mudam de cidades, estados com uma certa frequência. Como é que foi a sua experiência de Brasil? Bom, primeiro, por ser filho de militar, eu acompanhava as transferências do meu pai. Então, meu pai, eu fui nascer em Resende, mas meu pai esteve primeiro em Joinville, depois Resende, Rio de Janeiro, Paraná, em Curitiba, voltou para o Rio. Então, enquanto eu estive na família, eu estive acompanhando meu pai até ele esteve em Brasília. De lá, eu queria ser militar, eu fui estudar em Belo Horizonte, fui ser interno. Então, de Belo Horizonte, eu segui para AMAN, para Resende, depois fui classificado aqui em Joinville, servi no Rio, servi em São Paulo, servi no Rio Grande do Sul, em Cruz Alta, servi em Tubarão, Brasília, servi no Ceará. Então, na minha carreira, fora as outras atividades dentro do Exército que eu fazia de viagens e cursos e outras atividades. Então eu tive uma oportunidade de conhecer quase todo o Brasil. Eu só não fui no Acre, o resto eu tive no Oiapoque, tive em Tefé, tive no interior da Amazônia e comandei Crateús no interior do Ceará, que a gente quando pensa no Nordeste, a maioria de nós pensa assim nas praias do Nordeste. Eu estava no sertão, numa área que não tinha água, a condição de vida é difícil, você não consegue plantar, não consegue sobreviver. Então tem uma experiência de uma realidade diferente. E onde não tem ONG. As nossas ONGs estão todas na Amazônia, também conheço aquela região. Então a gente tem uma visão nacional. Morando em grandes centros, eu morei em São Paulo, maior cidade do Brasil, morei no Rio de Janeiro, conheço todo o Nordeste, então só não conheço ainda a Paraíba, que eu estou indo agora. Então a gente tem realmente uma visão nacional. E com isso, você entende as diversidades da população que tem como união a língua e os costumes. A gente compara o Brasil com a América Espanhola, eles viraram 10 países, enquanto o Brasil se uniu. São línguas diferentes, duas línguas, só o espanhol, a gente fala mais aqui o espanhol, nos 10 países, e o português do Brasil, tirando a Guiana inglesa, francesa e holandesa, nós temos um domínio de língua. A época da independência foi a mesma. A partir de 1810 foi o Haiti, outros países foram sendo independentes, e o Brasil, apesar da independência em 1822,
ele ficou metade da América do Sul é Brasil. Isso é importante a gente dar esse valor ao português, que conseguiu unir o país. E nós tivemos diversas revoltas no país tentando fazer o desmembramento, a Revolução Farroupilha, Cabanadas. República Juliana, em Santa Catarina. E várias tentativas. E o militar sabe que a grandeza do Brasil é pela extensão do seu território, pela população, 220 milhões de habitantes, quase 220, e pela economia. Então hoje nós temos um potencial de ser um dos maiores países. E nós somos o maior berço de alimentação do mundo. 20% da comida do mundo sai do Brasil e pode sair muito mais se a gente investir. Então eu vejo que, como militar, eu conheço essa região. Tem uma oportunidade feita, muito brasileiro, sem crítica, mas quando passa na Amazônia é de avião indo para Miami. Quando vai no Nordeste, está indo para a praia. Natal, a gente está lá naquele lugar o ano inteiro, de sol a sol, 24 horas por dia. Durante todo o ano você vai ter um militar na fronteira, um tenente, como eu fui, que vai estar lá em São Gabriel da Cachoeira, como a gente tem em 32 pelotões de fronteira com a sua família trabalhando pelo Brasil. E honrando o juramento que todo militar faz. Eu sempre pergunto para as pessoas quando se formam: qual foi o teu juramento? Ah, eu fiz juramento de Hipócrates. Repete. Agora eu pego, para cada militar, pergunta o juramento que eu fiz. Perante a bandeira do Brasil e pela minha honra, prometo cumprir os deveres do oficial do Exército Brasileiro e dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria, cuja honra, integridade e instituições defenderei para o sacrifício da própria vida. Todo mundo que serviu o Exército, e você também fez esse juramento, não esquece, porque é uma das poucas profissões que fala que vai sacrificar a vida em defesa da pátria. Coronel Armando, eu não pude deixar de perceber uma certa maldadezinha no senhor ali, quando o senhor se referiu à presença das ONGs muito frequentes na Amazônia, ONGs estrangeiras, a maioria, né? Que fazem muito. Lá tem muita coisa para ser estudada, muita coisa para ser verificada. E o senhor deixou claro que parece que lá no sertão nordestino não é tão comum a presença dessas ONGs. O senhor quer falar um pouco sobre isso? Bom, eu conheço bem a Amazônia, não servi lá, mas estive lá no EPOC, tive em algumas missões pela Amazônia e também servi no Ceará. Raramente você vê uma ONG atuando no local da seca da Amazônia, da seca do sertão. Você vê ONGs que estão associadas ali a povo da floresta e preservação do meio ambiente, preservação do ambiente, mas que acabam influenciando o índio da região e explorando aquela região onde tem a riqueza. O estado de Roraima, que é o nosso estado mais rico, ele tem 60% das suas reservas minerais, hoje nós temos condições de dizer, em cima de reservas indígenas. E aquela exploração fica ruim o Brasil não conseguir explorar. Nós não queremos liberar a exploração indiscriminada, sim, preservando o meio ambiente, mas nós não podemos condenar esse pessoal, índios e a população, à pobreza, podendo ter acesso à riqueza. Então, eu acho que nós temos que ver essas ações. O Brasil sofre influência, sim, do meio ambiente. Eu sou vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores do Congresso. Teve um embaixador de um país que esteve lá comigo o ano passado. E ele disse, olha, esse ano tem eleição na França e na Alemanha. Um dos assuntos que vai ser debatido vai ser o meio ambiente e a influência que eles têm que ter na Amazônia, para que a Amazônia seja considerada do mundo e não do Brasil. E ela foi conquistada pelo português. O povo português, e aqui eu quero ressaltar, é um povo que em 1450, 1500, a NASA no mundo era Portugal, escola de Sagres. A tecnologia deles era impressionante. Era Sagres. Né? São eles que conquistaram o mundo. O português saiu lá daquele paizinho que hoje tem 10 milhões de habitantes, que tinha menos, e foi conquistar o mundo. Ele veio para o Brasil, ele foi Estreito de Magalhães, ele teve na África, Cabo da Boa Esperança, chegou na Índia, chegou em Macau, na China, chegou no Timor-Leste, o português, e ele conseguiu ocupar esse espaço graças à miscigenação que ele faz. É um povo muito bom. E o Brasil, quando houve a União das Coroas, de 1580 a 1640, o reino português determinou: vamos passar pelo Tratado de Tordesilhas e mais a oeste que puder. Só para explicar, houve um casamento entre um monarca português com um espanhol. E daí a América do Sul, como nós conhecemos hoje, ela ficou meio que dominada pela família, é isso? Família da Espanha. Exato. E o reinado de Portugal disse, não, agora nós vamos passar o tratado e vamos chegar o mais a oeste possível. E chegaram quase no Equador.
entrando pelo Rio Amazonas Solimões. E o limite era mais ou menos onde? Naquele Tratado de Tordesilhas? Chegava a Brasília, não? O limite do Tratado de Tordesilhas é de Laguna, em Certo. Santa Catarina, sul de Santa Catarina, até Belém. Esse é o limite. Tudo que é leste de Laguna, Belém, é português. Mato Tudo que era oeste era da Espanha. Então, na verdade, quando houve a junção das coroas, os portugueses, com uma ação estratégica e política, foram entrando pelo rio e chegaram no nosso limite hoje, que é Tabatinga, na fronteira ali com a Colômbia. Ali é o limite onde o português chegou e plantou, e ali tem uma unidade do exército dentro dessas fortes. E todo o exército ocupou os fortes que são, assim, dentro da estratégia portuguesa de ocupação. Depois que você ocupa, é muito difícil sair. Acabou lá. E aí, essa ocupação foi com tropa, foi levando gente para ocupar. Você não adianta botar uma missão militar se você não plantar alguém para ficar naquele lugar. Mesma coisa ocorreu nos Estados Unidos na conquista do Oeste. Eles foram com os fortes. O forte chegava e em seguida vinham as caravanas para ocupar aquela região e criar cidades. Isso foi feito no Brasil. Então foi uma grande vitória do português que a gente não pode entregar. Existe um lema do general Rodrigo Otávio: dura foi a missão dura a missão de manter a Amazônia, mas mais difícil foi nossos antepassados de conquistá-la e mantê-la. Nós temos a responsabilidade de manter a Amazônia. E nós temos um lema na Amazônia: a Amazônia nos pertence, a selva nos une. Isso tem que ser entendido pelo brasileiro daqui. Ela nos pertence. O presidente Jair Bolsonaro, eu não lembro quando foi que ele estava com estrangeiros, uma reunião qualquer aí, eu acho que era logo que ele assumiu o governo, e alguém deu uma dura no presidente. O Brasil tem que conservar a floresta amazônica, um papo assim, eu não lembro direito nem quem era o cara, eu sei que o cara era estrangeiro ou europeu. E o presidente deu uma resposta muito legal na época, que ele falou alguma coisa assim: vou dar uma dica para nós, temos aqui a floresta, dou uma dica para você, deixa crescer a floresta, não é assim em qualquer lugar, na Dinamarca, na Suécia, onde você quiser, só deixar, isola a área lá que ela vai crescer, vocês vão ter uma floresta muito bonita, achei sensacional. Restaurante Floresta Coffee Break. Temos café, lanches, caldo de cana, salgados e no almoço buffet livre e quilo. Fazemos marmitas, entregamos e com retirada no balcão. WhatsApp 997926800. De segunda a sábado, das 7 da manhã às 5 da tarde. Restaurante Floresta Coffee Break. Na rua Santa Catarina, ao lado da Caixa Econômica. Sociedade Floresta. Contamos com quadro de futebol society sintético, academia e salão de festa para eventos. Na rua Eli Soares 297. Sociedade Floresta. WhatsApp 991 21 1105. PJ Pinturas e Reformas em Geral. Deixe sua casa, apartamento ou estabelecimento comercial com um novo visual. Pequenos reparos na área da construção civil, residencial e comercial é com a PJ. Além disso, fazemos lavação e pinturas de calçadas, telhados, muros e fachadas. PJ Pinturas e Reformas em Geral. Fone WhatsApp 997343135. Sacomé, né? Tabacaria, conveniência e bebidas, na rua Santa Catarina 611, sala 3, em frente à Caixa Econômica. Aberto todos os dias a partir da 1h da tarde. Sexta e sábado até as 2h da manhã e domingo das 10 horas à meia-noite. WhatsApp 988529234. Nós somos a Imobiliária Camargo, especialistas em geminados na nossa cidade. Então, para você que está procurando o seu imóvel, encontrou a imobiliária certa. Temos produtos prontos e na planta. E com um grande diferencial, parcelamos a entrada na hora de negociar com você. Procurando geminado ou apartamento na planta ou pronto, é na Imobiliária Camargo, que tem um imóvel ideal para você. Banco de Olhos de Joinville, melhorando a qualidade de vida das pessoas através de serviços oftalmológicos, consulta social e particular, exames, moderno centro cirúrgico. Cuide da sua visão. Agende uma consulta no Banco de Olhos de Joinville. WhatsApp 984478086, na Rua Abdão Batista 47, nono andar, Banco de Olhos de Joinville.
Free Sound DJ, empresa especializada em som, luz, painéis e LED, DJs para todos os tipos de eventos, debutante, casamentos, sociais e corporativos. Fone Whats 999785024. Ô, Coronel Armando, e o senhor acabou entrando na política como e por quê? Bom, eu tenho descendência, tenho um sobrenome Schroeder, alemão, minha esposa é Kerber, e ela é luterana. Eu hoje frequento também, sou católico de batismo, mas frequento a igreja luterana. Em 2017, quando fez os 500 anos da reforma de Lutero, nós tivemos a oportunidade de ir para a Alemanha. Fomos acompanhar, conhecer algumas cidades da Alemanha, fui em lugares onde houve a reforma, e você volta da Alemanha impressionado com a infraestrutura do país. Eu tive num abrigo de bombas perto de Bonn, fui em Bonn, tive na casa de Beethoven, onde nasceu Beethoven, mas um abrigo, e uma estrada que levava esse abrigo, feita com 30 centímetros de cimento, em 1940. O alemão já fazia coisas para durarem até hoje. Você entra numa autoestrada, você vê as ferrovias da Alemanha, você vê a estrutura do país, você olha, por que o Brasil não tem esse mesmo desenvolvimento? É óbvio que você vai chegar à conclusão que é a corrupção. Não é o nosso povo, é a corrupção que existe nesse país, infelizmente. E um exemplo disso foi a Lava Jato. A Lava Jato mostrou quão corruptos nós temos no Brasil, na política, nós temos no meio empresarial, no meio do eu quero ganhar alguma coisa para te ajudar. A gente faz muito pouco por acreditar nos valores. Muita gente tem um interesse individual. Então, quando eu voltei da Alemanha, eu fiquei, puxa vida, eu pensei duas coisas. Eu também sou descendente de português. Vou morar fora do Brasil. Eu tinha sido até diretor de uma empresa de Portugal. Aí eu falei, mas se eu for morar, eu vou deixar o meu país, que eu jurei defender com sacrifício da própria vida. Tenho meus parentes, sogro e sogra e mãe aqui, idosos, tenho filhos aqui. Eu vou embora, eu não estou ajudando o meu país. Aí eu decidi. Quando o Bolsonaro começou a aparecer e se lançar candidato, eu estudei com o Bolsonaro, eu disse, vou tentar ajudar o Bolsonaro. 1º de março de 2018, eu estava ali no 62BI, numa formatura de incorporação, que vai ser agora, dia 1º, semana que vem, nós teremos, depois do Carnaval, já chegando na incorporação. Perguntei ali ao vereador D'Alonso, o que você acha por que você não vai a deputado para ajudar o Bolsonaro? Eu falei, não posso, já tem candidatos no meu partido, não tem espaço. Eu perguntei, posso ser candidato? Coronel, o senhor tem domicílio eleitoral? Pode. Aí eu fui lá no Google, precisava me filiar. Eu decidi, então, perguntei a um amigo, o Coronel Vicentini, o que você acha de ser deputado? Também militar. Vai que eu te ajudo. Aí eu liguei para Brasília, falei com um general com quem eu já tinha servido, que hoje é deputado federal, falei com o João Ramos, ministro, e o Ramos ligou para o Bolsonaro mandou uma mensagem para mim, ô Guerreiro, quando eu souber para que partido eu for, alguém vai te procurar para entrar no meu partido. E eu acabei, então, com a gravação dele. Eu já tinha amizade, já tinha votado no Bolsonaro em 1990 para deputado federal. E ingressei no partido Bolsonaro para ajudar. Nessa altura, ainda não sabendo que trataria-se do PSL. Nesse momento que o Bolsonaro me deu a resposta, não. Mas eu realmente entrei pelo Bolsonaro no partido. E por isso que eu tenho uma obrigação moral de ir para o partido onde ele está. Mas o senhor se candidatou naquele momento com aquela convicção, vou ganhar? Ou o senhor pensou, vou ganhar uma experiência, ver como é que é esse processo todo? Olha, como é que foi? Eu vou dizer o seguinte, a gente quando entra no jogo pode perder, mas tem que jogar para ganhar. Certo. Eu não tinha recurso, não tinha nada. O que eu trouxe foi uma estratégia militar. Então, o que eu fiz? Eu tenho 10 anos de Joinville, moro aqui, família aqui. Eu disse, quando você trabalha em guerra, você estabelece teatro de operações. Eu montei um teatro de operações do Norte, que é com sede em Joinville, busquei os meus apoios, as pessoas que eu conhecia de muito tempo, tá ali o Edivan, Lucas, pessoas que eu conhecia de 40 anos, e fui trazendo para montar um grupo de trabalho, pensando em eleição, sem conhecer nada do processo. Estabeleci outro teatro de operações no Sul, em Tubarão, onde eu comandei, que é uma região também, eu sou cidadão honorário, tinha amigos lá. E trabalhei como se fosse uma operação militar. Santa Catarina é um estado pequeno, que apesar das nossas rodovias serem ruins, é fácil você se deslocar no estado. Então eu saio de Joinville, em 4 horas estou em Tubarão. Trabalhei esse sentido. Procurei os quartéis do Exército como base, como fortes pontos. Procurei os quartéis do Exército para tentar
fazer ligação com os quartéis, embora a política não entra no quartel, o militar também tem que votar. Ele precisa saber em quem votar e, normalmente, ele vai votar em alguém com os mesmos valores dele. Valores que ele praticou ao longo de toda a vida, e mesmo aquele que passou um ano sabe como é a formação daqueles que são os seus chefes lá dentro. Então eu consegui, dentro dessa estratégia, eu também tenho meu relacionamento civil, eu sou rotariano, maçonaria, fui representante da DESG, joguei basquete no time de Joinville, meu filho jogou, sou da área do esporte, minha esposa é daqui. Procurei os soldados que serviram no batalhão e o pessoal do NPOR, da Orico, pessoas que me conhecem, tanto os que eu formei quanto aqueles que eu trabalhei juntos, meio empresarial. Busquei os ex-soldados. Santa Catarina mandou para Brasília, para o Rio de Janeiro, mais de 50 mil homens para servir na PE, BGP. E nesse período, essas pessoas valorizaram as Forças Armadas. O Catarina sempre foi um soldado disciplinado, um exemplo de soldado. Esse pessoal formou associações aqui no estado. E eu participei das associações da PE de Joinville, de Blumenau. Agora, Jaraguá do Sul vai ter um evento 4 de abril do BGP. Soldados que serviram no Batalhão da Guarda Presidencial. Eu não servi na PE de Brasília, mas eu fui convidado. Mas eu servi no Batalhão de Guardas em São Paulo. Então eu sei o lema da Guarda. A Guarda morre, mas não se rende. A Guarda Presidencial são os dragões da infantaria? Ou não tem nada a ver uma coisa com outra? Como é que é? São 3 principais unidades em Brasília. O Batalhão da Guarda Presidencial, que é muito tradicional. Esse Batalhão da Guarda Presidencial já vem da época da coisa. O Batalhão da PE é uma unidade criada mais no Brasil a partir da Segunda Guerra Mundial, o Zenóbio da Costa, General Zenóbio, Marechal Zenóbio. Essa é a PE, mas é uma unidade para pegar os problemas disciplinares que ocorrem entre militares e também para fazer segurança. Então lá tem o Batalhão da Guarda Principal, o primeiro, o PE, a PE de Brasília, BPEB, e tem o RCG. O RCG já é tradicional, é o Regimento de Cavalaria de Guarda, que é desde a época do Império. Então são as 3 unidades que dão guarda lá no Palácio do Planalto, no Palácio Alvorada, e nas unidades, nas cidades tradicionais. E com essa turma toda aí, o senhor conseguiu mobilizar o pessoal para... Na verdade, o pessoal tem uma identidade com militares. Nem todos me conhecem. A grande dificuldade para você entrar na política é se tornar conhecido. Hoje o espaço que você me dá aqui é muito importante para mim. Pessoas não sabem que eu existo. A pessoa pode até ter os meus valores, mas precisa saber que existe um militar nessa situação. E no ano de 2018, como Bolsonaro tinha origem militar, capitão Bolsonaro, muita gente procurou também militares. E ali, no caso, eu especificamente do Exército como Bolsonaro, muita gente buscou, eu quero votar no militar também como Bolsonaro. Isso me ajudou. Mas o nosso trabalho foi intenso, a garimpagem desse pessoal. Eu entrei com o pessoal da FEB também, eu falei de 21 de fevereiro. Nós temos a Associação dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira e dos ex-combatentes. Aqui em Santa Catarina tem uma em Jaraguá, uma em Itajaí, uma em Florianópolis, uma em Criciúma. Eu entrei nesse grupo também. Então, com isso, o meu nome começou a circular nesses ambientes. E fora que eu também tenho o ambiente universitário. Eu sempre fui aluno da universidade, faço hoje História, mas eu sou formado em Direito, me formei na Unisul, sou formado em Administração Pública pela UFSC. Então eu estive sempre no meio universitário, que é um meio diferente, mas que você tem que participar, porque ali tem formadores de opinião, tem pessoas que vão influenciar outras pessoas. Então também tenho eu fui diretor de empresa de segurança, participo do núcleo de segurança aqui de Joinville, do Centro Comunitário de Segurança. Então eu tive, na verdade, um grande grupo que eu tentei motivar e eu trabalhei desde o início. Estudei a eleição de 2014, eu vi que quem entrou no coeficiente partidário tinha 100 mil votos. Falei, 100 mil votos eu não vou conseguir, porque era o JEC ganhando 5 semanas seguidas. E o JEC hoje não ganha, mas eu não ia conseguir 100 mil votos, considerando o estádio do JEC, que é 20 mil pessoas. Certo. Aí eu olhei assim, mas 60 mil. 60 mil é 3 semanas que o pessoal vai ao estádio. Eu vou trabalhar para 60 mil votos. Trabalhei, a equipe trabalhou, a gente distribuiu o nosso plano de trabalho todos os dias, aonde eu iria, segurança pública e tal. E no final eu tive 60.069 votos. Agora, deve ser muito legal, o sujeito vai lá olhar o resultado das eleições, saber que 60.069 pessoas, é isso? Foram até uma urna e digitaram lá o número, o Coronel Armando. Deve ser uma sensação muito legal, né? Aí, eu até imagino que mesmo que a pessoa não tenha tido êxito na eleição, um número de votos expressivo desse são mais de 60 mil pessoas que confiaram
né? Na verdade, naquele momento, a eleição representava uma esperança. Esperança de mudar o país, de acabar com a corrupção. Então eu entrei com a esperança graças ao Bolsonaro. Se não fosse o presidente Bolsonaro, eu não estaria aqui como deputado federal. Eu tenho que ter a gratidão e o reconhecimento. E houve muito político aqui que não reconheceu a importância do Bolsonaro na sua eleição. E que foram eleitos na onda Bolsonaro. Né? Nenhum de nós que chegou no PSL chegaria sozinho. Nenhum de nós chegou. Então a gente tem que reconhecer o presidente. Então eu reconheço esse lado, a ação do presidente. Nós temos que ser gratos a ele, mas agora nós não somos mais a esperança. Agora eu, que sou um político eleito, eu vou ser julgado. O que eu fiz nos 4 anos? Quais foram as propostas de lei que eu tenho? O que eu apresentei? Eu fui vice-líder do governo na Câmara. Quanto recurso eu trouxe para Santa Catarina? Quanto recurso eu trouxe para Joinville? Muita gente vai julgar. Como eu votei em determinadas votações? Como é que foi seu voto a favor do fundo eleitoral? Foi a favor ou foi contra? A população quer mandar dinheiro para uma campanha? Não quer. Então agora eu não sou mais uma esperança. Eu quero ser conhecido por aquilo que eu fiz. E essa reeleição é um julgamento do trabalho que eu tive. Coronel, eu não sei, eu não me lembro de ter ouvido nenhum caso assim, pelo menos que tenha repercutido de corrupção nesse período do Bolsonaro. Depois da chegada do Bolsonaro, né? Depois da saída do Temer, né? Eu não me lembro, não sei se houve algum caso. O caso do Bolsonaro, veja, primeiro o país é muito grande e o país tem que chegar em todos os municípios. Quando você fala de governo federal, a pessoa que mora num dos 5.700 municípios do Brasil, ela vai ter que recorrer ao INSS para se aposentar, um exemplo, ou ao Sistema Único de Saúde. Então o governo federal ele tem que chegar por meio dos seus representantes lá. Dentro desse quadro é possível que haja algum tipo de corrupção, mas a gente não vê isso no governo Bolsonaro da forma como vi em governos anteriores. E o que o governo tem? O governo designa representantes. Na Petrobras, que tinha uma dívida imensa, quase faliu, a 5ª maior empresa do mundo, quase foi falida na gestão do PT, buscando recursos. Você vai ter os Correios, que é uma empresa que tem que dar lucro, é a empresa mais antiga do Brasil. O Correio foi criado em 1663. É a empresa mais antiga do Brasil, é o Correio. Nós quase conseguimos falir o Correio, botando em fundo da Venezuela, gestão. Eu tenho uma irmã que é aposentada do Correio, hoje paga 27% para compensar a má gestão dos Correios. Nós temos Petrobras com problema, Caixa Econômica Federal com problema, Banco do Brasil, BNDES emprestando recursos para países do exterior e não investindo no Brasil. E o BNDES é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O recurso do BNDES é para ficar aqui. Claro que pode eventualmente fazer lá, mas eu pergunto das palestras do Lula. As palestras ele ganhava quase R$200 mil, $200 mil, que nunca mais deu. Normalmente eram em países que iam ganhar um contrato com o BNDES. Então, veja, não tem corrupção no governo Bolsonaro. A única crítica que houve é em relação à gestão do Ministério da Saúde, uma vacina que não foi comprada e que foi apurada, essa situação. Mas não tem da forma como nós tivemos nos governos do PT. E a população não pode esquecer isso. Não pode esquecer disso. Ainda sobre talvez o presidente Jair Bolsonaro, o maior problema que ele tem é que ele meio assim não segura muito as opiniões dele, né? Às vezes ele deve deixar o pessoal do Itamaraty em pânico, porque ele fala o que pensa e geralmente nessas relações diplomáticas o pessoal é mais cauteloso, né? O senhor conhece ele bem. Eu já falei com o presidente isso mais de uma vez, vou falar aqui o que eu conheço do presidente. E quando você tem uma filha, você trata a sua filha como uma bonequinha, uma Barbie. E pensa que o namorado da Barbie vai ser aquele Ken. Todo bonitinho, um cara que respeita não sei o quê. O Bolsonaro não é o namorado da nossa filha. O Bolsonaro nunca foi e teve perfil para ser o namorado da nossa filha, da maioria do brasileiro. Perfil, estou dizendo perfil. Ele não é visto. A gente não pode olhar o Bolsonaro como namorado da filha. Nós temos que olhar o Bolsonaro como ele é realmente e naquilo que nós votamos. O Bolsonaro, ele é um capataz. O perfil dele é de capataz. Um cara firme, determinado, resiliente, que trabalha em qualquer tempo,
que faz uma equipe trabalhar, tem uma boa equipe de trabalho, faz trabalhar, não rouba e não deixa roubar e é rústico. Como um perfil. Você não quer um capataz de mão lisinha. Você não quer um cara de mão lisa. O cara que trabalha firme, ele tem calo na mão. Bolsonaro tem calo na mão e chuta a porta. Tá cheio de político aqui que é calça apertada, tem determinadas características, mas na hora de bater na mesa não vai bater. E você não quer ser comandado por uma pessoa assim. O Bolsonaro, ele é assim porque a população precisa de um camarada assim. Então não olhe o Bolsonaro como namorado da filha. Namorado da filha interessa para a família. O capataz interessa para o país. Então o Bolsonaro é o capataz que a gente precisa. E digo mais, se não tiver o Bolsonaro, nós vamos ter que arranjar alguém com o perfil parecido dele. O senhor vai tentar a reeleição? Esse ano é ano eleitoral. Eu vou tentar para continuar ajudando o presidente Jair Bolsonaro. Brasília. O senhor já conhecia muito bem Brasília, obviamente, mas eu me refiro à Brasília política, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados. É o que o senhor imaginava? O que lhe surpreendeu mais? O que lhe desapontou mais e o que surpreendeu positivamente lá em Brasília? Especificamente, bom, eu me refiro à Câmara. A gente olha para Brasília, principalmente para o Congresso, como se estivesse vendo um filme. A gente de fora vê um filme. Hoje eu sou ator do filme. Eu estou dentro do Congresso. Então eu estou na Câmara dos Deputados, que é um dos palcos lá. Ou você tem o palco Câmara dos Deputados e tem o palco Senado Federal. Eu tive o privilégio de não ser só um personagem de fundo. O presidente me convidou para ser vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara. Eu fui por 1 ano e meio vice-líder. E lá, entre os 513 deputados, a gente vê que não são todos que têm os mesmos papéis. Quem tem papel maior de protagonista são os líderes do partido, o presidente da Câmara, e normalmente são políticos tradicionais, de família tradicional, que estão há muitos anos na política. Eu, recém-eleito, fui vice-presidente, então passei a ter um certo espaço e me relacionar mais. Com isso, eu tive a oportunidade de conhecer mais as situações. Eu vi lá o Rodrigo Maia trabalhando presidente da Câmara, diretamente contra o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro apresentou a proposta das armas, eu vi na sala dele o Marcelo Freixo levar o pessoal do Sou da Paz e dizer: Rodrigo, não deixe as armas passar, que a arma mata. Hoje nós estamos vendo aí que o índice de violência diminuiu no Rio de Janeiro e no Brasil, vendendo mais armas. O Rodrigo disse: eu não vou deixar passar. Eu vi lá o Orlando Silva, do PCdoB, quando o Bolsonaro mandou uma medida acabando com a carteirinha de estudante da Uni, que dá desconto em algumas coisas, em cinema, em teatro. Eu vi o Orlando Silva falando, eu estava na sala: Rodrigo, não pauta esse MP do Bolsonaro das carteiras de estudante da Uni. Ela é muito importante para nós. Nós recebemos de 60 a 80 milhões para usar nas nossas atividades políticas na universidade, o PCdoB. Aí o Bolsonaro tinha feito uma medida que você podia tirar pela internet a carteira sem pagar para ninguém. Isso é uma medida provisória. A medida provisória vale 120 dias. O Rodrigo Maia não pautou. Não pautou para proteger a esquerda. Havia uma outra MP do Bolsonaro que dispensava a publicação de licitações nos jornais de grande circulação e balanço das empresas de jornais. Isso dá para as empresas, dá para os jornais, eu estou falando grandes jornais, mais de R$1 bilhão em coisa que ninguém lê. Eu uso balanço de empresa para o meu cachorro fazer xixi. Aquela parte do jornal, a gente não usa para nada, que senão para botar coisa em cima. Olha aí, E é obrigado a botar. O Bolsonaro mandou o Rodrigo Maia, não pautava. E várias outras situações onde o presidente da Câmara tem muito poder para atrapalhar o executivo. Então, um lado, e o do Senado a mesma coisa. Hoje, a diferença que eu vejo também, o prefeito aqui de Joinville, ele acerta as coisas na Câmara dos Vereadores, tem um outro problema, mas resolve só com os 19 vereadores. O governador Moisés, com todo o escândalo que teve lá de respirador e não sei o quê, acertou-se com 40 deputados estaduais, pelo menos a maioria. Hoje está voando, porque conseguiu controlar a Assembleia. Acalmar de algum jeito a Assembleia. Lá em Brasília nós temos 513 deputados de mais de 30 partidos. Negociar em Brasília para aprovar uma reforma na Previdência, uma reforma tributária, uma reforma administrativa ou qualquer coisa é muito difícil. Tem deputado demais no Brasil? Deputado federal? Eu acho que tem que ser avaliado. A reforma eleitoral tem que ser vista. Não só deputado, como senadores. Nós temos que ter uma representação dos Estados Unidos.
Vamos falar agora. Os Estados Unidos têm 400 deputados e 100 senadores. Mais do que o dobro da população do Brasil, né? Os Estados Unidos têm 300 milhões de habitantes. Chega ao dobro. Pouco de 300. Mas ele tem 400 deputados e 100 senadores. A Itália reduziu os seus políticos. Reduziu a metade. O Chile já reduziu. O Brasil tem que discutir isso. Nós temos que discutir também a eleição. O que acontece com uma eleição a cada 2 anos? Tem uma máquina por trás disso. Agora é esse fundo eleitoral. É gente que vive em função de eleição. Por que nós não conseguimos unificar? Não é porque é muito difícil o brasileiro fazer toda a votação ao mesmo tempo, vai afetar. Não. Nós temos que acabar com a reeleição e unificar a eleição. O senhor tocou num ponto muito importante. E não são os políticos, viu? Existem milhares de pessoas que vivem de eleições. Só de eleições. Trabalha numa eleição, tira férias, 2 anos, depois vai 1 aninho e volta para a eleição. E outro caso ali que eu vou voltar de Brasil, como são 30 partidos, você para aprovar uma reforma conversa com todo mundo. Tem partidos de esquerda, tem partido de centro, e esse centro, ele não vem ali por amor. E precisa ter uma contrapartida. Não é você chegar na mesa, quer dançar comigo? Aí eu só danço com você se eu ganhar alguma coisa. E não adianta o projeto ser maravilhoso. O projeto não vai, porque você precisa, para mudar, ou de maioria simples, são 256 votos, 57 votos, ou maioria absoluta, que é 2/3 da Câmara, isso e do Senado. Então, além da dificuldade, hoje nós temos um presidente da Câmara, Arthur Lira, que é firme, que ele põe as pautas para votar, mesmo que ele não concorda, ele põe. E o Rodrigo Maia não, ele barrava as coisas do governo. Então nós temos um presidente da Câmara que é firme, põe para votar, mesmo que ele não concorde, a gente discute isso, mas é importante, nós não podemos chegar lá e alguém abafar. E isso não ocorre no Senado. Aí você vai para a segunda casa, que a gente não tem ideia, foi uma coisa que eu levei algum tempinho para ver. Tudo o esforço que nós fazemos para aprovar na Câmara chega ali no Senado e o Senado pode sentar em cima. Então, os 81 senadores de mais de 15 partidos estão sentados em 2 medidas do governo federal aprovadas na Câmara que vão beneficiar a população. Não votam porque vai dar ganho político ao presidente. Uma delas, reforma da alíquota do imposto de renda. A nossa imposto de renda, a tabela está congelada há mais de 6 anos. O governo aprovou em setembro, fim de setembro de outubro, uma nova alíquota passando de 1.902, a base para 2.500. Está na Câmara, no Senado, e o Senado não quer colocar para votar porque vai beneficiar o presidente Bolsonaro. E a população não vai ter reajuste agora no imposto de renda. Coronel, em tese, o Senado observa os interesses do Estado. Em tese, é isso ou não? Ou é uma explicação muito simplória essa? Em tese, eu estou falando em teoria, não estou falando no que acontece na prática que a gente sabe. Em tese, nós somos representantes do povo. Certo. Os parlamentares da Câmara dos Deputados são os representantes do povo. O Senado representa o Estado, a estabilidade que o Estado tem que ter. Tá? Então, normalmente, até são eleitos senadores, pessoas que são ex-governadores, que já têm uma experiência. Essa era a tradição. Infelizmente, a ideologia prejudica. Eu falei desse caso. Por que não votar uma reforma do imposto de renda que vai beneficiar 90% da população? Porque o presidente colocou e vai ter essa aí. E é um anseio de todos. O preço do combustível, que está muito caro. O presidente tem uma PEC lá aprovada na Câmara para ser votada e que há um nivelamento do ICMS e que reduz o ICMS. Só cobra uma vez. O ICMS cobra quando você faz o refino do combustível, cobra o ICMS quando você acrescenta o álcool anidro, cobra o ICMS na distribuição do coisa, cobra no lucro do posto, cobra em todos os segmentos é cobrado o ICMS. Então, na verdade, e quando há um aumento, então o preço do ICMS está sempre tributando toda a cadeia. Ou ele estivesse só no final, no preço final, mas ele cobra em tudo. Então, e isso está sendo apreciado no Senado? Nem o Senado sentou em cima. Quer dizer, eles usam isso como uma moeda de troca. Eu digo assim, existem bons senadores, existem bons deputados, ninguém pode generalizar claro que todos os políticos são, mas existe gente que não pensa no interesse coletivo. Pensa, e muita gente, primeiro o interesse individual, depois o interesse ideológico, porque eu, por exemplo, eu vou mudar de partido, mas vou levar a minha ideologia de direita para o partido onde eu estou indo.
Então, o O ideológico... senhor hoje é do PSL e a tendência é ir pro Não, eu vou PL, pro partido do presidente. Partido Liberal. Eu entrei pelo presidente. Mas, assim, eu levo a minha ideologia para lá. Sou eu que estou indo pro partido, não é o partido que está entrando em mim. Então, eu sou uma pessoa que vou vestir outra roupa. Então, primeiro o interesse individual, o interesse ideológico, o interesse partidário e, por último, o interesse coletivo. Isso o Figueiredo falou e o presidente fala. Primeiro, nós temos que pensar no coletivo. O que é bom para o país? O que é bom para isso? O que é bom para as futuras gerações? É nisso que nós estamos fazendo. Eu não estou ali por interesse pessoal. Eu fui lá para poder trabalhar para os meus filhos terem um país melhor e os meus netos terem um país melhor. E não só os meus, todos os brasileiros. Coronel Armando, o senhor ficou me devendo uma coisa. Eu perguntei as impressões que o senhor tinha da política em Brasília e eu pedi para o senhor mencionar alguma coisa positiva. Está aguardando. Tem alguma coisa aí para a gente concluir? Bom, Que lhe impressionou positivamente? tem. A quantidade de pessoas boas que também tem lá. A gente tem do lado de fora, eu estava vendo um filme. Eu vejo muita gente boa, mas nós temos que ter reformas que permitam a esses bons terem força dentro do Congresso. E também uma outra coisa, não adianta demagogia. Ah, tá tudo errado, nós temos que fazer isso e tal. Não é demagogia. Uma coisa é você estar falando aqui de fora, outra coisa é você estar dentro da linha de fogo. Quando você me falou que viu um capelão com arma, e o capelão disse, veja a Bíblia, pô, não é o normal, mas ele está no fogo naquele momento. Então você tem que olhar que muita gente vem pela doutrina, mas a prática é diferente da doutrina. Existe partidos aqui que tem um discurso maravilhoso, mas chega na hora da prática, não pode ser assim. E não é que não pode. Não tem condições de ser desse jeito. A condição, o Bolsonaro não ia se aliar a partido de centro, mas não passaria nada. Então tem que negociar, isso é uma coisa diferente. Então tem coisa boa, tem pessoas preparadas lá dentro, tem muito boas ideias. E a pessoa, quando vê a Câmara de fora ou o Congresso, ele acha que é só o plenário. O plenário é o final dos nossos projetos. Eu tenho 243 já propostas lá. A proposta segue por comissões até chegar ao plenário para ser aprovado. Ali então, é a pontinha do iceberg. Ali então. é só o final, que está aparecendo. Todo o trabalho, a maior parte do trabalho aconteceu antes. Tem alguns lobbies. Eu sou uma pessoa que... meus campos de trabalho estão ligados à segurança pública, à segurança nacional, à educação e à saúde. Eu apoio muito a inclusão. Minha esposa é do NAIP, que trabalha no NAIP desde que ela se formou na USP. Em 86 ela trabalha com inclusão. A gente já mandou recursos aqui para Joinville. 3 milhões mandei para fazer um novo núcleo, mandei recursos para outras áreas, trabalhei com a maternidade. A gente tem trabalhado muito aqui por Joinville. Eu também tenho que dizer isso, porque eu acho que a base do jornal é essa. Já mandei mais de 30 milhões para Joinville, agora estou mandando recursos para asfaltar o final da Praia da Vigorelli, participei de muitas coisas. Participei da área da cultura também, com o museu, fui um dos que conseguiu os recursos para o museu, apoiando o Bolshoi. Então a gente tem feito, e apoiando principalmente a saúde do município e os endereços do município, porque na verdade, independente do partido de quem seja o prefeito, eu moro na cidade, eu tenho que ajudar a cidade e tenho que ajudar o meu estado, independente do que for. E eu tenho hoje uma condição privilegiada por estar numa posição de deputado federal, que além das emendas tem possibilidade de abrir canais para que os interesses de Joinville e do estado possam ser atingidos. Nós falamos com o Coronel Armando, deputado federal do PSL, que vai mudar para o PL. Obrigado, Coronel Armando. Muito legal o papo, especialmente sobre a política de Brasília e sobre a história aí nas Forças Armadas. Alexandre, muito obrigado. Eu agradeço muito a você. Como eu disse sempre, eu acho que o eleitor tem muita força para votar, mas ele precisa conhecer os candidatos. Eu estou num processo para ser julgado. Estou tranquilo para ser julgado pelo trabalho que eu fiz, mas ele tem que conhecer, comparar, confiar e depois votar. E não deixem de votar. E aí eu queria dizer, no Chile agora, nós tivemos uma mudança que voltou à esquerda para o poder. Até 2012, no Chile, o voto era obrigatório. Em 2009 e 2010, 92,6% da população do Chile foi votar. A partir de 2012, quando o voto deixou de ser obrigatório, principalmente nessa eleição onde a pandemia teve, nós tivemos 53% de abstenção no voto do Chile. E agora voltou à esquerda. O Chile era o país mais próximo da Europa que nós tínhamos, estava na OCDE. Vamos ver como o Chile vai ficar agora
quando a esquerda assumiu o Chile. Já tem uma série de medidas colocadas, extinguir as Forças Armadas, mudar determinadas situações. Vamos ver se o Chile vai ficar próximo da Venezuela ou vai manter o padrão que tinha. Muito bem, falamos com o Coronel Armando, deputado federal, aqui. Tchau, pessoal. Falta o jovem votar também.